Feliz aniversário, mamãe! Agora vá embora daqui. Minha filha fechou a porta na minha cara. Eu não tinha para onde ir. Deitei em uma rua fria e vi uma senhora idosa, descalça. Dei meus sapatos para ela. Ela sorriu. Você acabou de passar no teste. Então um carro preto chegou. Eu nunca imaginei que minhas mãos tremeriam daquele jeito no dia do meu próprio aniversário. O vento daquela tarde fria de julho cortava meu rosto enquanto eu segurava o pequeno bolo que eu mesma havia comprado, com minhas economias apertadas. Na caixa, escrevi com uma caneta velha, para minha filha, com amor. Parecia ridículo agora, olhando para trás, mas naquele momento eu acreditava que um gesto simples ainda poderia reconstruir algo que vinha desmoronando há anos. Quando bati na porta da casa da minha filha, a casa que um dia foi minha, senti meu coração implorar para que aquele momento fosse diferente, que ela abrisse o sorriso doce que tinha quando era pequena, que dissesse: "Mamãe, entra, a senhora faz falta", que eu ainda tivesse um lugar no mundo. Mas a porta abriu devagar e meu mundo se fechou. Minha filha, Clara, me olhou de cima a baixo com um olhar que não era dela, mas dele, do homem com quem ela se casou e que passou a moldar seus pensamentos e sua vida. O mesmo homem que lentamente me apagou da existência dela. "O que você quer, mamãe?" ela perguntou, irritada, apertando o celular contra o peito. Eu engoli seco. Eu só vim te ver, minha filha. Trouxe um bolo. Hoje é meu aniversário." Ela suspirou com impaciência, como se eu fosse um fardo que ela tivesse esquecido de empurrar para longe. E então, com aquela frieza que me atravessou como uma lâmina, ela disse: "Feliz aniversário, mamãe. Agora vá embora daqui." A porta se fechou, não com violência, mas com algo muito pior: indiferença. Fiquei parada ali, encarando a madeira da porta como se ela pudesse, por compaixão, se abrir sozinha. Mas não abriu. O mundo inteiro parecia encolher ao meu redor, me deixando pequena, inútil e tão sozinha quanto nunca pensei que estaria aos 67 anos. Eu não tinha para onde ir. Minha casa, a casa pela qual trabalhei uma vida inteira, agora era dela, no papel, na escritura, em tudo. Transferi quando fui convencida de que seria para o bem da família. Eu acreditava que um documento não mudaria o amor de uma filha. Como fui ingênua. Eu caminhei sem rumo, segurando aquele bolo já amassado contra o peito. O sol desaparecia atrás dos prédios e a noite começava a cair com um frio que parecia nascer de dentro de mim. Depois de andar por muito tempo, minhas pernas fraquejaram. Sentei-me na calçada de uma rua deserta, abraçando meus joelhos, tentando entender como minha vida tinha chegado àquele ponto. Minha respiração saía em pequenas nuvens brancas devido ao ar gelado. Me encolhi, tremendo. Foi então que vi. Do outro lado da rua, uma senhora idosa, talvez mais velha que eu, descalça, com os pés roxos de frio. Suas roupas estavam molhadas e ela tremia de forma que parecia que o próprio corpo implorava por socorro. Algo dentro de mim despertou. Mesmo partida, mesmo rejeitada, mesmo machucada, eu ainda tinha algo. Meus sapatos. E ela não tinha nada. Aproximei-me devagar. "A senhora precisa de ajuda?" Ela levantou o rosto e me deu um sorriso pequeno, cansado, porém gentil. Sem pensar duas vezes, sentei na calçada ao lado dela, tirei meus sapatos e entreguei a ela. "Aqui são seus agora. Eu posso andar descalça um pouco." Ela olhou para mim com um brilho estranho nos olhos, um brilho que eu não entendia. "Minha querida", ela sussurrou, "você acabou de passar no teste." Antes que eu pudesse perguntar o que aquilo significava, ouvi o som de um motor forte, um carro preto, brilhante, que parou bem em frente a nós. As janelas eram escuras. Não dava para ver quem estava lá dentro, mas senti um arrepio subir pela minha espinha. A porta de trás se abriu devagar e minha vida mudou para sempre. A porta do carro preto se abriu com um leve estalo, um som tão suave que contrastava com o peso que se instalou no meu peito. A luz interna acendeu, mas mesmo assim, a figura lá dentro permanecia parcialmente sombreada. Senti o ar frio envolver meus pés descalços, mas naquele momento o frio era o que menos importava. Algo profundo,
instintivo, me dizia que minha vida estava prestes a virar uma curva da qual eu não poderia voltar. A senhora ao meu lado, aquela que eu achava ser apenas mais uma alma perdida como eu, colocou os sapatos que eu havia acabado de lhe dar e se levantou com uma elegância que não combinava em nada com a aparência frágil de poucos minutos antes. Ela parecia diferente, como se tivesse tirado de si uma camada antiga e revelado uma postura firme, segura, quase autoritária. "Venha, Helena", ela disse, estendendo a mão para mim. Meu nome. Eu não tinha dito meu nome a ela, e foi nesse instante que senti o primeiro tremor de medo real percorrer meu corpo. Como ela sabia quem eu era? Quem era aquela mulher realmente? "Quem é a senhora?" perguntei, minha voz trêmula, mas não por causa do frio. Ela sorriu, um sorriso que não tinha maldade, mas que também não trazia explicações. "Entre no carro, querida. Você já sofreu demais na rua, e esta noite ainda não acabou para você." Olhei para dentro do carro. O interior era espaçoso, polido, com bancos de couro escuro. Nada ali combinava com a imagem de uma idosa perdida e descalça. Era como se eu tivesse atravessado uma cortina invisível e entrado em outro mundo. "Eu não sei se devo", murmurei. "Você não tem medo de perder o que já lhe tiraram, tem?" Ela perguntou, inclinando a cabeça. Aquela frase me atingiu como uma verdade brutal. Eu já não tinha casa, não tinha família, não tinha nada. E talvez exatamente por isso, algo dentro de mim se ergueu. Uma coragem silenciosa, resignada, que só quem já perdeu tudo carrega dentro do peito. Peguei a mão dela. Ela sorriu, satisfeita, e me ajudou a entrar no carro. Lá dentro, a temperatura estava agradavelmente quente. Minhas mãos começaram a descongelar lentamente, e a dor nos pés descalços começou a se dissipar. Mas nenhum conforto material podia abafar a tempestade de perguntas na minha mente. "A senhora pode me dizer o que está acontecendo? Quem é você?" insisti. Ela ajeitou o cinto de segurança com calma, como se eu fosse apenas mais uma passageira em uma noite comum. "Meu nome é Isadora. E você, Helena, acabou de mostrar que, mesmo no seu pior momento, ainda é uma mulher de bondade verdadeira. Algo que poucos têm." Eu a encarei, confusa. Bondade verdadeira? Teste? Carro preto? Aos poucos, as peças começaram a soar como um enigma. "Isso não faz sentido", eu disse baixinho. Isadora inclinou o rosto na minha direção e sua voz ficou mais baixa, carregada de uma solenidade que me fez engolir seco. "Existe mais sobre sua vida do que você imagina, minha querida. E a injustiça que você sofreu hoje não ficará impune." Meus olhos arderam. A imagem da porta fechada pela minha própria filha voltou como uma facada no peito. Por que tudo isso está acontecendo comigo?" Minha voz falhou no final. Isadora respirou fundo, como se também sentisse o peso da dor que eu carregava. "Porque sua história não termina aqui. Alguém pretende apagar você, Helena, mas nós não vamos permitir." "Nós?" Meu coração acelerou. "Quem é nós?" perguntei. Ela apenas sorriu de novo, misteriosa. O motorista começou a dirigir sem dizer uma palavra. Parecia treinado, preciso, atento. A cidade passava pelas janelas em borrões de luzes amareladas. Eu observava tudo com aquela sensação de estar sendo levada para um destino que eu desconhecia completamente. Depois de alguns minutos, o carro entrou em um bairro que eu conhecia de nome, mas jamais tinha estado antes. Casas grandes, muros altos, jardins impecáveis. O tipo de lugar onde minha presença descalça seria vista como um absurdo, mas Isadora parecia pertencer àquele lugar. Cada gesto dela era natural, confiante, tão diferente daquela senhora desamparada na rua. O carro parou em frente a um portão de ferro trabalhado. Ele se abriu automaticamente, como se já estivesse nos esperando. Passamos por uma alameda iluminada, cercada de árvores altas e silenciosas. Finalmente, estacionamos diante de uma casa enorme, de arquitetura clássica, janelas imensas e luzes acesas que banhavam a fachada com um brilho dourado. Eu me virei para ela, minha voz quase um sussurro. "Onde estamos?" Isadora colocou a mão sobre a minha, num gesto que parecia misturar consolo e autoridade. "No lugar onde sua nova verdade começa." O motorista abriu a porta para nós. O ar do jardim estava perfumado com jasmim. Subimos os degraus da entrada e, quando a porta principal se abriu,
Um homem vestido de terno preto fez uma reverência respeitosa. Seja bem-vinda de volta, senhora Isadora, disse ele. Volta? Meu coração deu um salto. Isadora segurou meu braço com delicadeza. Venha, Helena. Você tem muito a descobrir. Entramos. O que eu vi lá dentro mudaria tudo o que eu acreditava sobre mim, sobre minha família e sobre o motivo real pelo qual minha vida tinha sido arrancada debaixo dos meus pés. Mas isso eu só descobriria muito mais tarde. Quando atravessei o limiar daquela casa, senti como se tivesse entrado em outro mundo. Um mundo onde nada do que eu conhecia fazia sentido. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim sussurrava que eu precisava estar ali. O piso era de madeira escura, brilhante, e refletia a luz quente dos lustres. Quadros antigos decoravam as paredes, com figuras que pareciam observar cada passo meu. Havia silêncio, mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio atento. Isadora caminhava com a postura de quem conhece cada canto daquele lugar. A cada passo dela, o ambiente parecia se ajustar, como se reconhecesse a verdadeira dona da casa. O homem de terno preto, que mais tarde descobri se chamar Raul, seguia atrás de nós, sempre a uma distância exata, como alguém treinado para desaparecer e aparecer no momento certo. Eu sentia o chão frio sob meus pés descalços, mas havia algo mais forte que o desconforto físico. Era uma mistura de medo, curiosidade e esperança. Uma esperança frágil, quase tímida, mas que ainda respirava dentro de mim, apesar de tudo. Sente-se, Helena, disse Isadora, apontando para um sofá de veludo cinza, elegantemente colocado ao lado de uma lareira acesa. O calor do fogo abraçou meu corpo como um consolo inesperado. Sentei-me devagar, sem saber onde colocar as mãos. Eu estava deslocada, mas ao mesmo tempo acolhida. Uma sensação estranha, quase contraditória. Isadora sentou-se em frente a mim, numa poltrona alta, como uma matriarca prestes a revelar segredos guardados por gerações. Imagino que você esteja assustada, ela disse. Eu dei uma risada curta, trêmula, amarga. Assustada é pouco. Não entendo o que está acontecendo. Quem é a senhora realmente? E por que me trouxe aqui? Ela inclinou a cabeça, analisando minhas palavras com paciência. Porque sua vida foi atravessada por uma injustiça tão profunda que você nem percebeu o quanto ela se enraizou. E porque existe algo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Meu coração acelerou. Injustiça? A senhora fala da minha filha? Ela respirou fundo, seus olhos assumindo um brilho que misturava compaixão e severidade. Não apenas da sua filha, mas da pessoa que moldou sua filha contra você. Meu estômago virou. O nome dele queimou na minha língua como veneno. O Gabriel. Sim, ela respondeu. Ele não entrou na sua família por acaso. Eu senti a sala girar levemente. Como assim? Ele é apenas o marido da minha filha. Um homem que nunca gostou de mim, mas... Isadora balançou a cabeça. Não, Helena, ele não é apenas isso. E você sabe, no fundo do seu coração, você sempre sentiu que havia algo errado, mas se calou para não perder sua filha. Fechei os olhos. Uma lágrima caiu antes mesmo de eu perceber. Quantas vezes engoli insultos velados? Quantas vezes aceitei ser tratada como peso morto? Quantas vezes cedi o que era meu, minha casa, meu espaço, minha voz, apenas para manter minha filha perto? Todas essas memórias vinham agora como facadas lentas. Mas o que ele tem a ver com a senhora? Isadora se levantou, caminhou até uma mesa lateral e pegou uma pasta preta de couro. Sentou-se ao meu lado e, ao abrir a pasta, tirou de dentro uma série de documentos, fotos e folhas impressas que pareciam parte de uma investigação. Meu sangue gelou. Por muitos anos, ela começou. Eu financiei discretamente um projeto que ajuda mulheres idosas vítimas de abandono familiar, golpes emocionais e manipulações jurídicas. A senhora talvez ache que sua experiência é rara, mas não é. Há muitos casos como o seu. Muitos. Senti um aperto no peito ao perceber que eu era apenas uma entre tantas histórias quebradas. Mas no seu caso, ela continuou, algo chamou atenção. O envolvimento do marido da sua filha com um esquema maior que vinha sendo monitorado há meses. Eu arregalei os olhos. Esquema? Do que a senhora está falando? Ela pegou uma foto e colocou diante de mim. Era Gabriel, rindo.
em um restaurante sofisticado, acompanhado de 2 homens que eu nunca tinha visto. Gabriel entrou na vida da sua filha com um objetivo claro, disse Isadora com firmeza. Aproximar-se da herança da família. A sua casa foi apenas a primeira etapa. Meu coração parou por um segundo. Ele sempre insistiu para que eu transferisse tudo para a Clara, sussurrei. Dizia que era para facilitar as coisas, que eu não precisava me preocupar com papéis. E Clara, inocente e apaixonada, confiou nele, completou Isadora. E depois começou a achar que tudo o que vinha de você era peso, era drama, era incômodo, porque ele trabalhava dia e noite para distorcer sua imagem. Respirei fundo, tentando não desmoronar. Mas por quê? Perguntei. Por que alguém faria isso comigo? Ela então me encarou com uma gravidade que me fez estremecer. Porque você tem algo que ele quer e nem sabe. Minha respiração falhou. O quê? Isadora se levantou e caminhou até uma estante de livros. Puxou um volume antigo, abriu-o e retirou uma pequena caixa de madeira escondida dentro do vão. Ela entregou a caixa para mim. Minhas mãos tremeram. Mas eu nunca vi isso antes. Não precisava ver. Já era seu antes mesmo de você nascer, respondeu ela. E agora chegou o momento de você compreender o que está escondido aqui dentro. Eu abri devagar, e quando vi o conteúdo, meu coração quase parou. Dentro da caixa havia um anel antigo, de ouro maciço, com um símbolo esculpido documento dobrado, começando com a frase reconhecimento hereditário, e uma foto antiga, de uma mulher que se parecia comigo, idêntica a mim, mas que não era minha mãe. Meu mundo desabou. Quem era aquela mulher? O que significava aquele anel? Por que aquele documento parecia mencionar o meu nome? Eu olhei para Isadora, atordoada, perdida, frágil como nunca. O que é isso? O que tudo isso significa? Ela colocou a mão no meu ombro e disse, com a voz firme e cheia de destino. Significa que você não é apenas Helena Duarte. Não é apenas uma mãe abandonada. Não é apenas uma vítima. Você é herdeira de algo muito maior. E isso, exatamente isso, é o que tentaram tirar de você. Eu perdi o ar. E naquele instante, mesmo sem entender tudo, senti algo dentro de mim despertar. Algo que eu não sentia há muitos anos. Força, dignidade, destino e medo. Muito medo. Porque se isso era verdade, então alguém estava disposto a destruí-la e me destruir para que a verdade jamais viesse à tona. Aquela caixa em minhas mãos parecia pesar toneladas. O anel brilhava sob a luz dourada da sala, refletindo sombras que se moviam como se guardassem um segredo antigo demais para ser dito de forma leve. O documento tremia entre meus dedos e a foto daquela mulher, aquela estranha tão parecida comigo, permanecia imóvel, mas com uma presença quase viva, como se me observasse através das décadas. Senti meu peito apertar. Minha voz saiu falha, quase infantil. Por que ela? Por que essa mulher parece comigo? Isadora se aproximou e sentou-se ao meu lado. Seus olhos tinham uma profundidade que misturava dor e conhecimento. Porque ela é sua avó biológica, Helena, e porque existe uma história que a sua família tentou esconder por 3 gerações. Meu corpo inteiro enrijeceu. Minha avó? Mas minha mãe nunca falou disso. Ela nunca mencionou... Porque não podia, completou Isadora, com a serenidade de quem sabe mais do que revela. A história dessa mulher foi apagada à força, mas não completamente. E agora chegou o momento de você conhecer a verdade. Eu sentia a respiração curta, como se o ar estivesse sendo filtrado por uma camada de vidro frio. E o que essa verdade tem a ver com o Gabriel, com o que aconteceu comigo? Isadora apoiou os cotovelos nos joelhos e entrelaçou as mãos, respirando fundo antes de continuar. Gabriel faz parte de um grupo que identifica mulheres idosas que possuem heranças mal documentadas, terras antigas, propriedades que foram transmitidas em silêncio ao longo das gerações. Eles se aproximam, manipulam filhos e filhas, criam conflitos emocionais, distorcem relações e pouco a pouco fazem a vítima assinar documentos que não entende. Assim, tomam tudo. Meu coração começou a bater forte, dolorido. Então ele se aproximou da minha filha por causa de mim? Sim, disse ela com firmeza. A entrada dele na família não foi acidente, foi estratégia. E o fato de você ter assinado aquela escritura foi exatamente o que ele precisava. Agora, Clara é usada como instrumento.
Ela acredita que você está atrapalhando a vida dela, quando na verdade é ela quem está sendo usada e lentamente destruída. Uma onda de náusea tomou meu estômago. Eu precisava respirar, mas o ar parecia pesado demais. Mas por quê? Murmurei. Por que eu? Eu nunca tive nada grandioso. Isadora ergueu o anel com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. Esse anel pertenceu à sua avó. Ele representa uma linhagem antiga, uma propriedade registrada em nome dela, mas que por motivos obscuros nunca foi devidamente transferida. Documentos foram apagados, mas não completamente. Sua existência, Helena, é a última ligação viva com o que resta daquela herança, uma herança que vale muito mais do que você imagina. Um tremor percorreu minhas mãos. E minha mãe, ela sabia? Isadora hesitou. Um silêncio profundo se instalou entre nós. A lareira estalava devagar, como um relógio marcando o ritmo do destino. Sua mãe tentou protegê-la, disse ela por fim. Tentou, mas não conseguiu. Houve pessoas que se aproximaram dela no passado, pelo mesmo motivo. Ela nunca contou porque achava que o silêncio protegeria você. Meu peito apertou como se uma mão invisível me segurasse por dentro. Mas ela nunca me contou nada. Nada. Meus olhos queimavam. Porque o medo dela era maior que a coragem, respondeu Isadora. E porque naquela época não havia quem lutasse ao lado dela. Mas agora você não está sozinha. Senti minha garganta travar. Foi estranho. Um consolo que eu não esperava encontrar após tantos anos engolindo minha dor sozinha. Isadora continuou. Quando soubemos que os mesmos homens que arruinaram gerações passadas estavam se aproximando novamente, decidimos agir. E você foi identificada como uma das próximas vítimas. Mas eu precisava ver com meus próprios olhos se você era alguém capaz de defender o que é seu. Por isso o teste, meus olhos se ergueram, confusos. A senhora estava fingindo? Ela assentiu com serenidade. Eu precisava saber quem você era em essência. E quando você tirou seus sapatos, no momento de maior dor, maior abandono da sua vida, e os entregou a mim, naquele instante eu soube. Você é a mulher certa, a herdeira certa. A história não acabou com sua mãe, nem com sua avó. Ela continua em você. Eu senti algo dentro de mim quebrar, mas não em destruição. Era como se algo que estava adormecido há anos finalmente se erguendo. Mas, se tudo isso é verdade, o Gabriel pode estar tentando destruir a minha filha também? Isadora fechou os olhos por um instante. O silêncio dela foi a resposta mais terrível que eu poderia receber. Sim, e ele não vai parar até que ela assine documentos que a comprometam para sempre. Sua filha está em perigo, mesmo que ainda não saiba. Um calafrio percorreu minha espinha. A imagem de Clara, com aquela frieza vazia no olhar, veio à minha mente. A forma como repetia as frases dele, como se já não tivesse mais voz própria, como se fosse uma sombra da mulher que eu criei. Eu preciso salvá-la, eu sussurrei. Isadora segurou minha mão com firmeza. E vai, mas primeiro você precisa conhecer toda a verdade. Ela abriu o documento com cuidado. O papel era antigo, mas perfeitamente preservado. Aqui, disse ela, está a prova de que sua linhagem ainda possui direitos sobre um patrimônio que foi roubado há décadas, e é por isso que vieram atrás de você. Senti minha cabeça girar. Eu não sei se consigo, isso é grande demais, é pesado demais. Helena, ela disse, inclinando o rosto para mim, você já sobreviveu a algo que poucas pessoas suportariam. O abandono pela própria filha. Agora é hora de transformar sua dor em força. Um nó se formou na minha garganta. Mas por onde eu começo? Isadora se levantou e entregou a pasta inteira para mim. Comece sabendo a verdade, e depois nós vamos recuperar o que é seu. Vamos salvar sua filha, e vamos derrubar quem tentou destruir sua história. Eu senti minhas mãos apertarem a pasta com firmeza. Pela primeira vez em muitos anos, eu senti algo renascer dentro de mim. Eu não era apenas uma mulher rejeitada na porta da própria casa. Eu era parte de uma história interrompida, e eu iria retomá-la, custe o que custar. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, inscreva-se no canal. Isso nos apoia demais e faz toda a diferença.
A sala continuava silenciosa quando terminei de reler o documento pela terceira vez. Minhas mãos ainda tremiam, mas já não era de medo. Era de uma mistura estranha de indignação e despertar. Eu sentia cada pedaço daquela injustiça, não apenas como algo que aconteceu comigo, mas como algo que feriu gerações de mulheres da minha família. Isadora permaneceu em pé diante da lareira, observando as chamas dançarem com atenção quase cerimonial. Eu percebia que ela não estava ali apenas como uma benfeitora. Havia algo mais profundo, uma ligação que eu ainda não compreendia totalmente. Por que agora? Perguntei, minha voz firme apesar do tormento interno. Por que depois de tantos anos essa história voltou? Ela se virou suavemente para mim, seus olhos refletindo o fogo atrás dela. Porque Gabriel não age sozinho, respondeu. E porque alguém muito poderoso encontrou os rastros que levam até você. Meu coração disparou. Alguém poderoso? Isadora assentiu devagar. Lembra dos homens na foto? Perguntou, apontando para a imagem que ainda estava sobre a mesa. Eles são apenas a superfície. O que está por trás disso é muito maior, Helena. E sua família, suas raízes, fazem parte de um arquivo antigo que voltou a ser disputado. Meus dedos tocaram o anel novamente. Era frio, rígido, pesado. E esse anel, o que ele significa realmente? Ele é a chave, respondeu Isadora. Não apenas simbólica, mas literal. Sua avó, antes de desaparecer da história oficial da família, deixou algo guardado. Algo que só pode ser acessado por alguém da linhagem direta dela. E, Helena, essa pessoa é você. Senti um arrepio correr pelo meu corpo. E Gabriel sabe disso? Não completamente, disse ela, mas sabe o suficiente para temer o que você representa. Por isso manipulou sua filha. Por isso afastou você. Por isso precisava que você assinasse tudo o que lhe pedisse. Você era um obstáculo que ele pretendia eliminar aos poucos. Um peso imenso caiu sobre meus ombros. Minha filha que agora repetia frases que não eram dela. Minha filha que me mandou embora no dia do meu aniversário. Minha filha que estava sendo usada como escudo e como arma. Um nó de raiva e tristeza se apertou dentro de mim. Eu preciso tirá-la das mãos dele, murmurei, com uma firmeza que assustou até a mim mesma. Isadora aproximou-se e colocou uma mão em meu ombro. Vai tirar, mas não por impulso. Só recuperamos aquilo que é nosso quando entendemos a dimensão da batalha. E essa batalha, Helena, é maior do que imagina. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim, como se marcassem o início oficial de algo que eu ainda não conseguia nomear, mas que já era inevitável. Isadora me guiou até outra parte da casa, passando por um corredor amplo e silencioso. Paramos diante de uma porta de madeira escura, com entalhes que lembravam símbolos antigos. Ela abriu a porta. A sala era diferente do restante da casa. Havia prateleiras cheias de caixas, envelopes, pastas, fotos e objetos antigos cuidadosamente organizados. Uma mesa grande ocupava o centro, iluminada por uma luminária de bronze. Aqui, disse ela, estão todos os arquivos que conseguimos reunir sobre sua família, sobre sua avó, sua mãe e sobre você. Meu estômago se revirou. Era tudo tão grande, tão pesado, tão inesperado. Aproximei-me de uma das caixas. Ela tinha meu nome escrito com letra firme. Helena Duarte. Linhagem. Minha respiração ficou presa no peito. Há quanto tempo vocês sabem sobre mim? Perguntei, sem tirar os olhos de meu nome. O suficiente para entender que você corria perigo, respondeu Isadora, e que estava prestes a perder não apenas sua casa, mas sua identidade. Meu peito apertou dolorosamente. Eu sempre achei que minha vida tinha sido simples, discreta, até medíocre, mas agora eu não sabia mais quem eu era. Isadora abriu um envelope e tirou várias fotos antigas. Esta, disse ela entregando-me uma, é sua avó. A mulher da foto dentro da caixa. Eu a encarei por longos segundos. Ela era eu. Ou eu era ela. A semelhança era tão forte que parecia um espelho de outra época. Ela parecia forte, murmurei. Era, respondeu Isadora. Forte demais para os homens que tentaram silenciá-la. Aquela frase entrou em mim como uma lâmina quente. E minha mãe? Perguntei com a voz trêmula. Ela também sabia dessa história? Sabia o suficiente para ter medo, disse Isadora, com uma suavidade triste.
E sabia que os mesmos homens que perseguiram sua avó poderiam voltar. Ela tentou proteger você, mas o silêncio, às vezes, protege só por alguns anos. Aquela pontada no coração voltou. Minha mãe sempre foi uma mulher calada, sofrida, que carregava um mistério que eu nunca entendi. Agora, fazia sentido. De repente, ouvi o som de passos. Raul apareceu na porta. Senhora Isadora, ele ligou, disse ele. Ela se virou imediatamente, tensa. Quem? Raul engoliu seco. Gabriel. Meu sangue gelou. O que ele disse? Perguntei. Minha voz mais fina do que eu gostaria. Raul olhou para mim e respondeu com cautela. Ele quer saber onde você está. Um arrepio subiu pela minha espinha. E como ele sabe que estou em algum lugar? Perguntei. Isadora cruzou os braços. Porque ele perdeu o controle de você hoje. E homens como Gabriel não aceitam perder o controle. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo no silêncio da sala. Ele está desesperado, acrescentou Raul. E desespero gera erros. Isadora respirou fundo e fez sinal para que ele saísse. Depois, se virou para mim. Helena, a partir de agora, você precisa ser mais forte do que nunca. Ele vai tentar recuperar o controle. Vai tentar manipular sua filha. Vai tentar te intimidar. Vai tentar te culpar. Mas você precisa se lembrar de uma coisa. Ela segurou minha mão com firmeza. Você não está fugindo. Você está despertando. Meus olhos se encheram de lágrimas. E naquele exato momento, pela primeira vez desde que a porta da minha filha se fechou na minha cara, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Coragem. O silêncio que se instalou após as palavras de Isadora não era um silêncio comum. Era um silêncio denso, quase palpável, como se as paredes daquela sala estivessem conscientes do peso daquilo que estava prestes a acontecer. Eu apertava a pasta contra o peito, sentindo o couro gelado contrastar com o calor da minha pele. A sombra de Gabriel parecia se alongar sobre mim, mesmo distante. Era como se eu pudesse ouvir a voz dele naquele tom arrogante, manipulador, o mesmo que usou para afastar minha filha de mim. Mas agora, algo tinha mudado. Eu tinha visto o passado da minha família. Eu tinha descoberto que minha mãe carregou um medo que nunca dividiu comigo. E agora eu sabia que minha avó havia sido silenciada antes de mim. Eu não permitiria que minha história terminasse do mesmo jeito. Isadora caminhou até outra mesa no fundo da sala, abriu uma gaveta e tirou de dentro um arquivo mais grosso que todos os outros. Havia anotações escritas à mão, fotografias, recortes de jornais antigos e o que parecia ser uma transcrição de uma investigação. Este é o dossiê completo sobre a linhagem da sua família, explicou ela. Contém tudo o que conseguimos recuperar, inclusive documentos que tentaram destruir. Aproximei-me devagar, sentindo minhas pernas fraquejarem com o peso emocional daquele momento. Quando toquei o arquivo, senti como se tocasse a própria história que me foi negada. Quero que leia tudo, disse Isadora. Mas antes, preciso mostrar uma coisa. Ela retirou uma folha amarrotada, mas cuidadosamente plastificada. Era uma carta. A escrita era antiga, curvada, firme. Esta carta foi escrita por sua avó, continuou ela, pouco antes de desaparecer. Meu mundo parou. Meus dedos tocaram o plástico devagar, como se eu pudesse sentir a presença daquela mulher através dele. Leia, incentivou ela, com suavidade. Abri a carta com cuidado. As palavras estavam ali, claras, dolorosas, cheias de história. Se um dia estas palavras chegarem às mãos da mulher que herdará o que meu sangue carrega, peço que seja forte. Peço que não tenha medo da verdade, pois ela virá acompanhada de dor, mas também de liberdade. Lute, pois nossa linhagem foi feita para resistir. Minhas mãos começaram a tremer. Minha visão ficou turva. Eu não conhecia aquela mulher, mas naquele instante, eu senti seu sangue pulsar dentro de mim, murmurando as mesmas palavras que ecoavam no fundo da minha alma. Lute. Isadora colocou uma mão em meu ombro e eu percebi que ela estava observando cada reação minha de perto. Não por curiosidade, mas por respeito. Agora você entende por que não podia continuar vivendo como se fosse uma mulher sem história? Perguntou ela. Assenti devagar. Eu não era uma mulher deslocada, eu era uma mulher desconectada. E agora, a conexão começava a retornar, como raízes reencontrando a própria terra. Mas e a Clara? Perguntei, a voz embargada. Minha filha, será que ainda há tempo?
Isadora respirou fundo. Sempre há tempo. O que falta é acesso. Clara está tão envenenada que não consegue distinguir a própria sombra da sombra de Gabriel. Mas você é a única pessoa capaz de trazê-la de volta. Eu respirei fundo. Por mais que minha filha tivesse me machucado, por mais que suas palavras ainda ecoassem como lâminas, agora vá embora daqui. Eu sabia que não podia abandoná-la. Ela era minha menina. Mesmo adulta, mesmo perdida, mesmo manipulada, eu precisava salvá-la. De repente, Raul reapareceu à porta, desta vez mais tenso. Senhora Isadora, novas informações. Ele mostrou o celular para ela. Ela olhou a tela e o maxilar dela se contraiu. O que foi? Perguntei, sentindo o coração acelerar. Isadora suspirou e me encarou com seriedade absoluta. Gabriel registrou hoje um pedido de bloqueio financeiro. Em seu nome, eu senti tudo dentro de mim desabar por um instante. Como assim? Bloqueio? Eu nem tenho mais nada. Já dei a casa a Clara. Sim, e é exatamente isso que torna o bloqueio tão suspeito, explicou Isadora. Ele está tentando criar uma narrativa legal de que você é instável, perigosa ou incapaz. Isso permitirá que ele controle não apenas você, mas também Clara, e qualquer vestígio de patrimônio que ainda possa surgir. Minhas mãos começaram a suar frio. Ele quer me destruir completamente, sussurrei. Quer eliminar qualquer possibilidade de você reivindicar sua herança, completou Isadora. E como você não tem mais residência fixa, isso facilita muito para ele te pintar como uma mulher perdida, desorientada. Aquilo atingiu meu estômago como um golpe. Sim, eu estava sem casa. Sim, eu estava sozinha. Sim, eu estava vulnerável. Mas agora eu sabia que tudo isso era parte de um movimento cuidadosamente arquitetado. Não era coincidência, não era destino, era manipulação. Helena, disse Isadora, colocando-se à minha frente. A partir deste momento, você não pode mais aparecer em nenhum lugar sem que saibamos. Qualquer passo em falso pode ser usado contra você. Entende? Assenti, ainda tentando processar tudo. E o que vamos fazer? Perguntei. Isadora sorriu. Um sorriso firme, seguro, quase estratégico. Vamos agir antes que ele pense que está vencendo. E a primeira coisa que precisamos fazer é reconstruir legalmente a sua identidade. Eu franzi a testa. Minha identidade? Sim, respondeu ela. Vamos restaurar seu nome, sua história, seu vínculo com sua linhagem. Vamos reabrir arquivos antigos, recuperar documentos que foram engavetados e preparar um contra-ataque jurídico que Gabriel jamais vai imaginar. Meu coração bateu mais forte. Pela primeira vez, eu não estava sendo levada pela maré. Eu estava aprendendo a nadar contra ela. Mas antes, disse Isadora, caminhando até um cofre embutido na parede, você precisa ver isto. Ela abriu o cofre. Lá dentro havia um envelope lacrado com cera vermelha. Ela me entregou. Este envelope foi deixado para você. Sua avó o registrou antes de desaparecer. Só deveria ser aberto quando sua linhagem estivesse ameaçada. Minhas mãos tremiam enquanto seguravam aquele objeto que parecia carregar séculos de história. Abra, Helena, pediu Isadora. A verdade começa aqui. Eu respirei fundo, profundamente, e quebrei o lacre. O que estava escrito ali não apenas mudaria minha vida. Mudaria tudo. O lacre de cera quebrou com um estalo seco, tão pequeno e ao mesmo tempo tão simbólico, que fez meu coração estremecer. Era como romper uma corrente antiga, abrir uma porta que havia sido mantida fechada por décadas, talvez por medo, talvez por destino. O envelope parecia frágil, mas o peso que carregava era quase insuportável. Isadora permaneceu diante de mim, imóvel, observando-me com um olhar que misturava expectativa e respeito. Raul, em silêncio absoluto, permaneceu na porta, como se soubesse que aquele instante não lhe pertencia. Respirei fundo e retirei a folha de dentro. A caligrafia era firme, elegante, de uma mulher que não apenas escrevia, mas declarava seu legado. As letras, levemente inclinadas, carregavam uma força ancestral. Meu coração bateu forte. Comecei a ler, para a mulher que herdará o sangue que carreguei. Se estás lendo isto, é porque a sombra que caiu sobre mim no passado voltou a rondar a nossa família. Há homens que se alimentam da fragilidade das mulheres. Homens que desejam aquilo que não construíram. Homens que perseguem, silenciam e enganam. Eu enfrentei esses homens. Tentei proteger sua mãe.
E agora, por caminhos que não posso prever, sei que chegou a sua vez de lutar. Mas você não lutará sozinha. A verdade sempre retorna, filha. Mesmo enterrada, ela encontra caminhos. Meu nome não foi apagado, meu sangue não foi domado, e o que é nosso não poderá ser tomado novamente. Há uma propriedade, a propriedade que eles tentaram usurpar de mim, registrada em meu nome de batismo, não no nome que usei ao me esconder. A chave para reivindicá-la está contigo e foi colocada aí, neste envelope, junto da minha última instrução. Meus olhos correram para dentro do envelope novamente. Havia outro objeto ali, um pequeno medalhão de metal antigo com o mesmo símbolo gravado no anel que encontrei na caixa. Eu o segurei e senti um arrepio subir do meu braço até a nuca. Era como se alguém tocasse minha alma através daquela peça. Voltei para a carta. Ouça-me com atenção. Se um dia te obrigarem a esquecer quem você é, se tentarem te arrancar do mundo que construiu, se virarem sua família contra você, não tema. Isso significa que a verdade está próxima demais para eles tolerarem. Vá até a coordenada que deixei marcada no verso desta carta. Lá estará o documento que tentaram destruir. Lá estará a história que foi enterrada. Lá estará seu nome verdadeiro e o nome das mulheres que vieram antes de você. E quando encontrar tudo isso, lute. Lute por você. Lute pela sua filha. Lute por todas nós. Com amor, Evelina Duarte. O nome me atingiu como uma lâmina quente no peito. Evelina, minha avó desconhecida. A mulher que parecia minha imagem refletida no passado. Senti minhas pernas fraquejarem. A carta tremia em minhas mãos. Lentamente virei a folha e lá estava. Um conjunto de números escritos à tinta, 18.947, 48.151. Por um instante, o mundo ficou silencioso ao meu redor. A respiração de Isadora pareceu desaparecer. O crepitar da lareira se tornou distante. Até o peso das paredes se dissolveu. Eu estava ali, mas também estava décadas atrás, ouvindo uma mulher que eu nunca conheci, falando comigo como se me esperasse desde sempre. Helena, chamou Isadora baixinho com suavidade. Leia em voz alta. Engoli em seco e reli o nome. Evelina Duarte. Isadora se aproximou mais um passo. Agora você sabe quem realmente é. Meu coração batia tão forte que senti o sangue pulsar nas têmporas. Mas essas coordenadas, falei, mostrando o verso da carta. São reais, confirmou Isadora. E levam a um terreno antigo que pertenceu à família Duarte há mais de 50 anos. Um terreno que foi ocultado, apagado dos registros oficiais, mas nunca destruído. Eu balancei a cabeça, confusa. Mas por que minha mãe nunca falou disso? Por que vivemos com tão pouco? Por que ela nunca reivindicou nada? A expressão de Isadora suavizou, como se ela carregasse a dor de todas as mulheres que vieram antes de mim. Porque sua mãe não acreditava que tinha forças para enfrentar aqueles homens, respondeu. A mãe dela desapareceu misteriosamente, e isso marcou sua mãe profundamente. Ela viveu com medo, levou o segredo até o túmulo e deixou o resto para você. Aquele pensamento perfurou meu peito como um punhal. Minha mãe não foi covarde. Ela foi traumatizada, silenciada, assombrada por um destino que agora batia à minha porta. E sem que eu percebesse, lágrimas começaram a escorrer dos meus olhos. Eu não sei se sou forte o suficiente, admiti num soluço. Eu fui expulsa da minha própria casa. Minha filha me odeia. Eu não sei. Isadora segurou meu rosto entre as mãos, firme e doce. Você sobreviveu ao que muitas mulheres não sobreviveriam. Você perdeu tudo, e mesmo assim, deu seus sapatos a uma desconhecida. Você não quebrou, Helena. Você apenas se esqueceu de quem era. Minha respiração falhou. Ela continuou. Agora, você vai se levantar. Você vai recuperar seu nome. Vai expor Gabriel. Vai salvar sua filha. E vai reivindicar o que lhe foi roubado. Eu cerrei os punhos sem perceber. Mas precisamos ir até esse lugar, disse Isadora, antes que Gabriel descubra a mesma informação. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ele tem chances de descobrir? Isadora assentiu. Se encontrou rastros da sua linhagem, é apenas questão de tempo até chegar às coordenadas. E se ele chegar lá antes de nós? Ela não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia. Gabriel destruiria qualquer prova que me ligasse à herança.
e assim me apagaria de vez. Meu coração acelerou. Eu encarei Isadora com determinação. Então vamos agora. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de orgulho. Eu sabia, desde o momento em que você tirou seus sapatos naquela rua fria, que você era a mulher certa para concluir essa história. Isadora fez um gesto para Raul. Prepare o carro. Vamos imediatamente. Ele assentiu e saiu. Eu segurei o medalhão com força, como se segurasse minha própria vida. A jornada estava apenas começando, e eu, pela primeira vez em muitos anos, não tinha medo. Eu tinha propósito. A chuva começou fina, como se o céu estivesse hesitante, mas logo engrossou, batendo contra as janelas da casa com a força de alguém que tenta avisar. Não haverá retorno depois daqui. Eu apertei o medalhão na palma da mão enquanto caminhávamos em direção ao corredor. Cada passo ecoava com um peso diferente, um peso que não vinha de medo, mas de destino. Raul já nos esperava à porta, com um casaco escuro sobre os ombros e um olhar que misturava profissionalismo e preocupação. O carro está pronto, disse ele, mas precisamos sair rápido. Ele já começou a fazer perguntas. Meu estômago se revirou. Ele quem? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Gabriel, respondeu Isadora. O nome dele, mesmo dito em voz baixa, ecoou pela casa inteira. Eu sentia a presença dele como uma sombra grudada na minha pele. Não importava a distância, ele sempre parecia perto demais. Saímos pela porta principal e o vento frio me atingiu com força, arrepiando minha pele. Raul abriu a porta do carro para mim. O interior estava aquecido, mas meu corpo tremia. Não de frio, mas de antecipação. Eu estava prestes a descobrir o que minha família tentou esconder por gerações, e também prestes a enfrentar um homem que parecia disposto a tudo para me destruir. Enquanto o carro se movia, Isadora observava na estrada com atenção. Não era apenas uma viagem, era uma corrida contra o tempo. As coordenadas, perguntei, ficam aonde? Isadora respirou devagar antes de responder. Em uma área rural, a quase 2 horas daqui. Uma terra que já pertenceu oficialmente à sua família, mas que depois desapareceu dos registros, como se nunca tivesse existido. Eu franzi o senho. Como se simplesmente tivessem apagado o passado. Exatamente, disse ela. E agora precisamos recuperá-lo antes que ele caia nas mãos erradas. As luzes da cidade ficaram para trás. Quando entramos na estrada escura, coberta pela neblina, senti que estávamos deixando não apenas um endereço, mas uma vida inteira para trás. Enquanto o carro avançava, abri a carta de minha avó mais uma vez. As palavras brilhavam sob a luz interna, como se fossem gravadas em fogo. Se um dia tentarem te arrancar do mundo que construiu, se virarem sua família contra você, não tema. A verdade está próxima demais para eles tolerarem. Engoli em seco. Minha avó escrevera aquela carta como se já soubesse exatamente o que eu viveria. Como se tivesse visto a porta da minha filha se fechando na minha cara. Como se tivesse visto Gabriel sussurrando veneno nos ouvidos dela. Como se tivesse visto meu coração se partir. Lágrimas quentes escorreram pelo meu rosto. Eu as enxuguei discretamente. Não queria parecer fraca, não naquele momento. Helena, disse Isadora de repente, você está pronta para o que pode encontrar lá? Eu respirei fundo. Eu não sei se estou pronta, mas sei que preciso estar. Ela assentiu, satisfeita. Isso é força, não a ausência de medo, mas a decisão de continuar, mesmo tremendo. Raul olhou pelo retrovisor. Seu olhar era sério, mais intenso do que antes. Precisamos aumentar a velocidade, disse ele. Recebi uma notificação. O carro de Gabriel acabou de sair do condomínio onde mora. Ele pode estar vindo também. Um frio percorreu minha espinha. Ele descobriu? Perguntei, com a voz embargada. Isadora franziu o senho. Ele suspeita, e isso basta. O carro acelerou. A estrada parecia se estreitar ao nosso redor. A neblina aumentava, como se o próprio mundo estivesse tentando esconder o caminho. O que acontece se ele chegar lá primeiro? Minha voz saiu quase em um sussurro. Isadora respondeu com crueza. Ele destruirá tudo. Meu coração apertou. Eu não podia permitir isso. Eu não permitiria. Depois de quase 1h30 de viagem, entramos numa estrada de terra. A chuva havia parado, mas o chão estava lamacento. O carro avançava com dificuldade. Falta pouco, disse Raul,
analisando o GPS. Mais alguns minutos. Ao fundo, uma clareira começou a surgir. A lua, parcialmente escondida pelas nuvens, iluminava a área com um brilho pálido. A vegetação parecia antiga, esquecida, como um pedaço de mundo que havia parado no tempo. O carro finalmente parou ao lado de uma cerca de madeira quebrada. Chegamos, anunciou Raul. Meu coração começou a bater tão rápido que parecia querer saltar do peito. Desci do carro. O ar era frio, úmido, carregado de mistério. O vento fazia as folhas se moverem como sussurros de vozes antigas. É aqui, murmurou Isadora, observando as coordenadas. Eu dei alguns passos, sentindo a terra úmida debaixo dos meus pés. Então vi. Uma construção antiga, quase engolida pela natureza. Parecia uma pequena casa de madeira, sem janelas, com portas reforçadas por placas metálicas corroídas. Aquilo é... perguntei. Isadora assentiu. O cofre da sua linhagem. Sua avó mandou construir para esconder documentos que não podiam cair em mãos erradas. Aproximamo-nos devagar. Eu sentia um nó no estômago. Cada passo que dava parecia ecoar no tempo. Quando cheguei diante da porta, percebi um detalhe. Havia um encaixe circular no centro, com o mesmo símbolo do medalhão. Meu coração disparou. Helena, disse Isadora, o medalhão. Só você pode abrir. Minhas mãos tremiam. Coloquei o medalhão no encaixe. Ele se ajustou perfeitamente. Houve um clique. E então, a porta rangeu, abrindo devagar. Um cheiro de madeira antiga e papel envelhecido tomou o ar. Dentro havia caixas, arquivos, rolos, diários e um cofre menor, feito de aço pesado. Aproximamo-nos. Isadora iluminou com a lanterna. Raul ficou na porta, atento a qualquer som. Helena, disse ela, este é o coração da sua história. Eu toquei o cofre. Estava frio, quase gelado. Como abrimos? Isadora apontou para uma inscrição. Somente o sangue da herdeira. Me afastei um pouco, assustada. Meu... sangue? Isadora respirou fundo. Sua avó criou esse mecanismo para impedir que qualquer pessoa, principalmente homens como os que a perseguiram, pudesse abrir. Apenas uma descendente direta. Você. Meus olhos se encheram de lágrimas. E se eu fizer isso, o que vou encontrar lá dentro? Isadora respondeu com serenidade. A verdade. Toda a verdade. E talvez a salvação da sua filha. Senti meu corpo inteiro estremecer. Então ouvi. Um motor, ao longe, mas se aproximando. Raul se virou imediatamente, tenso. Não estamos sozinhos. Isadora olhou para mim com urgência. Helena, agora. Abra. Eu respirei fundo. E com as mãos trêmulas, aproximei meu dedo do pequeno sensor metálico do cofre. Uma gota de sangue caiu. O cofre fez um estalo profundo e começou a se abrir, enquanto do lado de fora, faróis se aproximavam pela estrada escura. Gabriel estava chegando. O cofre abriu com um som grave, profundo, como um último suspiro de algo que permaneceu trancado por décadas. O pequeno compartimento se iluminou, com um brilho fraco vindo de uma lâmpada interna, revelando um conjunto de documentos cuidadosamente protegidos por camadas de papel encerado. Mas não eram apenas documentos. Havia também um caderno grosso, de capa de couro, com o nome Evelina Duarte escrito à mão. Meu coração apertou. Aquilo era a voz da minha avó, um eco direto do passado. Mas antes que eu pudesse tocar qualquer coisa, Raul ergueu a mão, tenso. Ele está chegando, avisou. O carro acaba de entrar na estrada. Faltam minutos. O sangue gelou nas minhas veias. Isadora se aproximou rapidamente do cofre e encarou seu conteúdo apenas por um segundo antes de dizer: Helena, precisamos ser rápidas. Pegue tudo que puder carregar. Eu me incline e... minhas mãos trêmulas, mas decididas. Peguei os documentos, 2 envelopes lacrados, o caderno de couro e, por fim, um objeto pequeno, pesado, envolto em tecido vermelho. O toque dele fez um calor estranho subir pela minha mão, como se carregasse energia própria. O que é isso? Perguntei. Isadora franziu levemente a testa, surpresa. Eu não sabia que isso estava aqui. Ela pegou o objeto e examinou rapidamente. Seja o que for, sua avó considerou importante o suficiente para esconder no cofre mais protegido da família. Raul da porta falou com mais urgência. Precisamos sair agora.
O farol do carro já apareceu na curva. Meu coração se acelerou. Eu podia ouvir o ronco do motor aproximando-se, cortando a noite como uma ameaça viva. Helena, disse Isadora, mantenha esses documentos junto ao corpo. Não os solte. Se Gabriel colocar as mãos neles, sua filha estará perdida. Engoli em seco. Perdida. Essa palavra perfurou a minha alma. Fechei os papéis contra o peito como se fossem parte de mim, uma herança que eu jamais soube existir, mas que agora eu carregava com a fúria de uma vida inteira. Saímos da pequena construção rapidamente. A porta metálica se fechou atrás de nós com um estrondo grave. O vento gelado da noite bateu no meu rosto, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e perigo iminente. O som do carro inimigo ficou mais alto, mais próximo, mais urgente. Rápido, para o carro! Ordenou Raul com uma voz que não admitia hesitação. Corri o mais rápido que minhas pernas permitiam. A terra molhada quase me fez escorregar, mas Isadora segurou meu braço com firmeza. Raul abriu a porta traseira e praticamente me empurrou para dentro. Assim que Isadora entrou, ele bateu a porta e correu para o banco do motorista. Mas então, o farol do carro de Gabriel surgiu na estrada como um olho furioso perfurando a escuridão. E antes que Raul pudesse dar partida, o carro de Gabriel bloqueou nossa saída. Um impacto seco de adrenalina explodiu dentro de mim. Ele nos encontrou, sussurrei, sentindo o ar desaparecer dos meus pulmões. Isadora apertou minha mão. Fique calma. Não saia do carro. Não abra a porta. Não entregue nada. As portas se trancaram automaticamente. Raul engatou a marcha e tentou recuar, mas o terreno estreito dificultava qualquer manobra. O carro de Gabriel continuava parado diante de nós, silencioso. Havia algo mais ameaçador naquela imobilidade do que se ele tivesse saído armado. Ele está esperando, murmurou Raul. E então, a porta do carro inimigo se abriu. Gabriel saiu devagar, com a calma de quem acredita controlar tudo. A luz fraca da lua iluminava seu rosto, e eu pude ver aquele sorriso frio, cínico. O mesmo sorriso que ele fazia depois de convencer minha filha de que eu era um peso. Ele caminhou até ficar diante de nós, e então ergueu o braço, fazendo um gesto simples, mas cheio de autoridade. Desçam. Meu estômago revirou. Não abra a porta, disse Isadora firme. Ele não pode fazer nada se não descermos. Ele pode quebrar o vidro, sussurrei, e provaria que é perigoso. Ele não fará nada que possa usar contra nós, respondeu ela. Mas Gabriel não estava sozinho. De dentro do carro dele, um segundo homem saiu. Eu não o conhecia, mas o sorriso dele, o olhar dele, eram piores que qualquer pesadelo. Helena, sussurrou Isadora, escute com atenção. Se ele vier até a porta do carro, esconda os documentos debaixo do assento. Não deixe que ele veja nada em suas mãos. Assenti, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia pensar. Gabriel bateu no capô com força e o som ecoou pela noite como um trovão. Helena! Gritou ele. Eu sei que você está aí! Abra a porta! Minha alma pareceu se encolher. Aquele tom, aquele grito, era o mesmo que eu ouvi no dia em que ele virou minha filha contra mim. Senti o velho medo tentando voltar, tentando me dominar, tentando me encolher. Mas então, algo dentro de mim se ergueu. A carta da minha avó, as palavras dela. Lute por você, lute por sua filha. A mão de Isadora apertando a minha, o cheiro da terra molhada, a certeza de que minha história não terminaria com uma porta na minha cara. Eu respirei fundo e fiquei firme. Ele não pode entrar, sussurrou Isadora. Estamos com a verdade. Ele está com o medo. Nesse momento, Gabriel deu um tapa violento no vidro da janela, bem ao meu lado. Eu estremeci, mas não me afastei. Ele me viu, e seus olhos se arregalaram quando percebeu o que eu carregava no colo. Então é isso, murmurou ele, com um sorriso torto. Você encontrou. Isadora prendeu a respiração. Raul contraiu o maxilar. Gabriel continuou. Helena, se você soubesse o que está aí, teria me entregado tudo quando pedi. Mas agora você está se metendo onde não deveria. Eu engoli em seco. Isso pertence à minha família, murmurei, com coragem inesperada. A sua família? Ele riu, alto, debochado. Sua filha nem te quer mais. Aquilo lá é meu, e você vai me entregar. Ele deu outro tapa na janela. Desta vez, não estremeci. Pela primeira vez na vida, eu o encarei sem medo.
E o sorriso dele se apagou. Raul, disse Isadora séria. Agora, dê ré com tudo. Senhora, o terreno é instável. Agora! Raul engatou a marcha. As rodas derraparam na lama. O carro sacudiu, mas começou a recuar, lenta e dificilmente. Gabriel percebeu e avançou um passo. Helena, volte aqui. Mas eu já não era a mulher que saiu daquela porta fechada. Eu não era a mulher abandonada na rua. Eu não era a mulher que deu sapatos porque não tinha mais nada. Eu era uma Duarte, herdeira. E ele era apenas um ladrão com medo de ser exposto. O carro finalmente ganhou força. E nós começamos a escapar, enquanto Gabriel ficava para trás, gritando meu nome na escuridão. A estrada era estreita, escura e escorregadia. O carro chacoalhava sobre a lama como se lutasse contra a própria noite que tentava nos engolir. O som do motor ecoava pelo vale, mas atrás de nós, outro som começava a crescer. O som familiar. Aquele ronco ameaçador do carro de Gabriel. Ele está vindo, disse Raul, mantendo o controle firme do volante. Isadora virou o rosto para trás, os olhos atentos como de um falcão. Eu me encolhi no banco, segurando a pasta com todos os documentos contra meu peito, como se fosse meu coração. O caderno da minha avó pesava sobre minhas pernas, mas o que realmente pesava era o medo de perder tudo, de perder minha história antes mesmo de compreendê-la. Helena, disse Isadora virando-se para mim, não solte esses papéis. Não importa o que aconteça, mesmo que o carro pare, mesmo que ele tente entrar à força. Esses documentos são sua vida e a vida da sua filha. Prometa. Eu prometo, respondi, mesmo com a voz trêmula. Ela apertou minha mão. De repente, luzes fortes iluminaram o interior do carro. Meu coração disparou. O carro de Gabriel surgia atrás de nós, rápido, agressivo, como um predador que finalmente enxergou sua presa. Raul, acelere! Isadora ordenou. A estrada está ruim. Posso perder o controle. Melhor perder a estrada do que perder a Helena. Acelere! Raul engatou a marcha e o carro deu um solavanco violento. A velocidade aumentou. O vento zunia pelos cantos das janelas. E eu me agarrava à pasta com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Ele vai tentar bater-nos! Raul gritou. E então, um estrondo, metal contra metal. O carro sacudiu, quase saindo da estrada. Eu gritei. Isadora se apoiou no banco à frente. Raul lutou contra o volante. Segurem-se! Ele gritou. O carro de Gabriel bateu de novo, desta vez com mais força, empurrando nosso veículo para o lado esquerdo, onde o terreno caía em um declive perigoso. Ele quer nos jogar lá embaixo, Isadora disse, a voz tensa. Um pânico antigo se ergueu dentro de mim, vindo lá dos tempos em que eu ainda acreditava que submissão trazia paz. Mas agora eu sabia que submissão só alimentava monstros. Eu não seria mais o alimento dele. Não deixe ele chegar perto! Eu gritei, minha voz surpreendentemente firme. Raul respirou fundo. Vou tentar uma manobra. Segurem firme. Ele desviou para a direita, tentando ganhar distância, mas Gabriel era habilidoso demais, ou talvez estivesse simplesmente insano. O carro dele colou na nossa traseira, ameaçador, insistente. Helena, olhe para mim, disse Isadora. Virei o rosto, ofegante, quase chorando. Você vai sobreviver a isso. Você vai lutar e você vai vencer. Sua avó passou esse legado para você porque sabia que você era capaz. Não deixe Gabriel roubar isso de você. Senti um calor subir pelo meu peito, como se Evelina, aquela mulher que nunca conheci, mas que agora parecia sussurrar dentro de mim, me segurasse pelos ombros, me mantendo em pé. Eu respirei fundo, respirei com fé, e então, outra batida. Mas dessa vez, diferente. O carro de Gabriel bateu no nosso para empurrar para fora da estrada, mas Raul já havia previsto. Ele jogou o carro para o lado oposto no milésimo de segundo exato. O carro de Gabriel derrapou muito. Agora, Raul! Isadora gritou. Ele acelerou com tudo. O carro avançou, o motor rugiu, e pela primeira vez, Gabriel ficou para trás. Conseguimos! Raul exclamou, mas cedo demais. O carro de Gabriel recuperou o controle e voltou a nos perseguir. Agora mais furioso, mais rápido, mais perigoso. E então, ele acionou o farol alto. O brilho branco inundou o interior do veículo, cegando-nos por segundos. Isadora virou o rosto imediatamente.
Ele está tentando me ver, ela murmurou. Ver você? Por quê? Perguntei. Isadora respirou fundo. Gabriel sabe que existe alguém me apoiando. Ele só não sabe que sou eu, a mulher que sua avó procurou antes de desaparecer. Meu coração parou de bater por um segundo. O quê? Não há tempo para isso agora, ela cortou. Raul, à esquerda. Viramos bruscamente. O carro quase levantou a roda direita, mas voltou ao chão. O carro de Gabriel seguiu pelo mesmo caminho. O terreno começou a mudar. Agora havia rochas, raízes, buracos. A estrada sumia em certas partes, como se nunca tivesse sido pavimentada. E então, um som diferente cortou o ar. Um disparo. Ele está armado! Raul gritou. Meu corpo inteiro congelou. Gabriel estava disposto a matar. Outro disparo. O vidro traseiro estilhaçou. Fragmentos voaram sobre mim e Isadora. Eu gritei. Ela me puxou pelo braço e nos abaixamos. Fique abaixada, Isadora ordenou. Não solte a pasta! Raul dirigia tão rápido quanto podia sem perder o controle, mas Gabriel estava pronto para tudo. Ele está mirando nos pneus, Raul gritou. Outro tiro. O carro sacudiu. Foi no pneu, Raul avisou. Segurem-se. O carro começou a balançar descontroladamente, derrapando para os lados. Vamos capotar? Perguntei, quase sem ar. Raul lutava com o volante, suando. Não se eu conseguir evitar, mas não havia tempo. O carro derrapou, rodopiou, e então capotou. O mundo virou de cabeça para baixo. Vidros estouraram, metal ranger, tudo misturado a gritos, ao gosto de sangue na boca, a sensação de cair sem cair. Foi como se o tempo tivesse deixado de existir. Até que o carro parou. Eu abri os olhos. Havia silêncio. Silêncio demais. Isadora, sussurrei com a voz quebrada. Raul, uma dor lancinante percorreu meu braço. Toquei minha têmpora e senti sangue quente escorrer. Mas então ouvi um gemido ao meu lado. Helena, você está viva? Isadora murmurou. Estou... Respondi, com dificuldade. E você? Ela assentiu, mas eu percebi que ela estava ferida. Raul, perguntei. Raul tossiu no banco da frente. Ainda estou respirando, mas não sei por quanto tempo se ficarmos aqui. E foi nesse instante que ouvimos passos. Passos lentos, passos determinados, passos que esmagavam a lama com arrogância. O farol iluminou os destroços do nosso carro. E então, vi a silhueta de Gabriel. Ele caminhou até nós com calma. Calma de quem acredita que a vitória já é certa. Ele parou diante da janela estilhaçada onde eu estava presa. Sorriu. Aquele sorriso cínico, podre, cheio de veneno. E disse, hora de devolver o que nunca foi seu, Helena. Meu coração parou. Ele estava ali, com a arma na mão, com o olhar transtornado, com a convicção de que eu não sairia viva daquela estrada sem entregar tudo. Mas naquele instante, mesmo ferida, sangrando, presa entre os destroços, eu sabia que não ia desistir. Eu sabia que não ia morrer ali. Porque eu carregava muito mais que papéis. Eu carregava a voz da minha avó, o legado da minha família, a vida da minha filha, e eu iria lutar. Nunca foi meu? Sussurrei, encarando-o com raiva, coragem e algo novo que eu jamais tinha sentido. Isto sempre foi meu, e você nunca vai tocar em nada. O sorriso dele desapareceu, e o mundo, mais uma vez, se preparou para explodir. O silêncio que tomou a estrada depois do sorriso de Gabriel desaparecer foi tão profundo que parecia que até o vento havia parado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Meu corpo doía em lugares que eu nem sabia que podia doer, mas minha mente estava tão desperta quanto nunca esteve em toda a minha vida. Eu não era mais a mulher que ele subestimou. Não era mais a mãe expulsa da própria casa. Não era mais a idosa abandonada na rua fria. Eu era a herdeira. E, acima de tudo, eu era a mãe que ele tentou destruir. Gabriel se aproximou mais um passo, a arma em punho, o olhar carregado de uma mistura de rancor, desespero e loucura. Você teve sua chance, Helena, ele disse com a voz baixa, quase suave. Se tivesse assinado tudo desde o começo, não precisaríamos chegar até aqui. Mesmo ferida, sangrando, sufocada dentro dos restos do carro capotado, eu consegui rir. Um riso rouco, amargo, mas verdadeiro. Desde o começo, sussurrei.
Desde o começo, você nunca quis minha filha. Você nunca quis nada além daquilo que achou que eu tinha. O rosto dele se contorceu. Toquei o caderno da minha avó, ainda preso contra meu peito. E sabe o que é pior, Gabriel? Continuei. Mesmo depois de tudo, você ainda não tem ideia do que realmente está aqui. Ele apontou a arma para mim. Me dê, Helena. Isadora tentou se levantar, mesmo ferida. Chega, Gabriel. Ela cuspiu as palavras como faca. Você perdeu. Perdi? Ele riu. Eu tenho vocês três encurralados, feridos, sem saída. Quem exatamente vocês acham que vai salvar vocês agora? Foi quando um som ecoou pela estrada. Um motor, mas não o dele, não o nosso, um terceiro. O coração de Gabriel vacilou por um segundo. Ele olhou por cima do ombro. Raul arregalou os olhos. Não pode ser, Isadora sorriu. Pela primeira vez desde o acidente, ela sorriu com confiança. Está na hora. Gabriel recuou um passo, confuso. Quem está chegando? A resposta veio imediatamente quando o farol iluminou a estrada. Era um carro prateado, descendo pelo caminho de terra com rapidez, mas controle perfeito. Ele parou a alguns metros dali e quando a porta se abriu, eu perdi o fôlego. Clara, sussurrei. Sim, era minha filha. Minha menina. Os olhos dela estavam vermelhos, como se tivesse chorado por horas. Ela tremia, mas ela estava ali. Mãe! Ela gritou, correndo na minha direção. Gabriel girou para ela, furioso. Clara, volte para o carro! Agora! Mas Clara o ignorou completamente. Ignorou como quem acorda de um pesadelo longo, profundo, e finalmente enxerga a realidade. Ela se ajoelhou ao meu lado, tentando me soltar das ferragens. Mãe, me desculpa. Me desculpa, por favor. Eu ouvi as mensagens dele. Eu ouvi o que ele estava fazendo. Eu ouvi ele dizendo que eu era só um meio. Eu ouvi tudo. Meu corpo gelou. Mensagens? Clara chorava sem parar. Eu mexi no celular dele hoje e encontrei gravações. Ele falava com um homem. Dizia que a senhora era só um obstáculo, que eu era fácil de manipular, que a casa já era dele, que eu nunca teria coragem de enfrentar ele. Ela soluçou tão forte que sua voz falhou. Eu ouvi tudo, mãe, e eu não podia deixar ele fazer nada mais com a senhora. Gabriel ficou imóvel. O pânico apareceu em seu rosto pela primeira vez. Clara, ele disse, forçando calma, venha cá agora. Você está confusa. Você não entendeu o que ouviu. Ela se levantou, e ali, naquele segundo, eu vi minha filha voltar a ser quem era antes de ele entrar na vida dela. Eu entendi perfeitamente, Gabriel, disse ela, com uma firmeza que eu nunca tinha visto. Entendi que você nunca me amou. Entendi que você usou minha mãe. Entendi que você é um monstro. Ele respirou fundo e irritado. Helena, virou-se para mim novamente. Dê-me os documentos, agora. Mas algo mudou. Clara se colocou entre nós dois. Você vai ter que passar por mim. Gabriel apertou a arma. Clara, não faça isso. Ela ergueu o rosto, corajosa apesar do medo. Eu faço qualquer coisa pela minha mãe. Meu peito explodiu em lágrimas silenciosas. Minha filha finalmente estava de volta. Mas Gabriel nunca aceitaria perder. Ele ergueu o braço para atirar. Clara estremeceu. Não! Eu gritei. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, um som ecoou pela estrada. Polícia! Arma no chão! Carros surgiram pela estrada estreita. Luzes azuis cortaram a escuridão. Vozes se multiplicaram. Agentes armados cercaram Gabriel antes que ele pudesse reagir. Clara começou a chorar. Isadora soltou um suspiro profundo. Um dos policiais gritou: Gabriel Moreira! Você está preso por fraude, associação criminosa, manipulação documental, tentativa de homicídio e extorsão. Ele foi algemado com violência, tentando se debater. Não! Vocês não entendem! Essa velha... Cuidado com suas palavras, senhor, disse o policial. Há gravações de todas as suas transações. Vocês foram monitorados por semanas. E sua esposa... Ele apontou para Clara. Entregou todas as provas. Gabriel congelou. Olhou para Clara, traído. Você me destruiu. Não, disse ela. Você fez isso sozinho. Enquanto o levavam, ele me lançou um último olhar.
Não de raiva, mas de derrota completa. Eu havia vencido. Minutos depois, após o caos acalmar, a ambulância chegar e Raul receber cuidados, eu finalmente abracei minha filha. Clara chorava nos meus ombros, tremendo. Mãe, eu sinto muito. Eu fui tão cega, tão injusta, tão cruel. Eu acariciei seu rosto, com a ternura que só uma mãe entende. Filha, você foi manipulada. Isso não te torna má, te torna humana. Ela soluçou. Me perdoa? Meu peito se apertou de um jeito que só o amor pode apertar. Sempre, meu amor, sempre. Isadora se aproximou, sorrindo com serenidade. Helena, é hora de abrir o caderno da sua avó. Eu assenti. Com Clara ao meu lado, abri o diário de Evelina. E a primeira frase era: para a mulher que salvará nossa história. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu entendi. Não era só a propriedade, não era só a herança, não era só os documentos, era a chance de reescrever o destino das mulheres da minha família. E eu seria a última a cair. A ambulância já havia partido levando Raul, e a polícia conduzia Gabriel e o cúmplice dele pela estrada, algemados, derrotados, sem o controle que usaram como arma por tanto tempo. O ar da madrugada estava frio, mas não era o frio da solidão. Era um frio que anunciava mudança, renascimento, justiça. Eu e Clara permanecemos ali, perto do carro capotado, enquanto Isadora segurava uma pequena lanterna, iluminando o diário de minha avó, Evelina Duarte. O perfume leve da mata misturava-se ao cheiro úmido da terra revolvida. Tudo ao meu redor parecia respirar comigo. Mãe, disse Clara, enxugando as lágrimas. Eu preciso ouvir. Eu preciso saber de onde viemos, quem a gente é de verdade. Eu respirei fundo. Passei a mão sobre a capa de couro, sentindo a textura antiga, marcada. A sensação era estranha, como se minhas mãos estivessem tocando a mão dela, minha avó, através do tempo. Abri o diário. As páginas amareladas carregavam uma caligrafia firme, segura, de uma mulher que escrevia não para ser lembrada, mas para que ninguém esquecesse. Li em voz alta. Se um dia minha neta, ou bisneta, precisar da verdade, que encontre nestas páginas a força que tentaram tirar de mim. Clara se aproximou tocando meu braço. Continuei. A terra que deixo registrada não é apenas um pedaço do mundo. É onde nossa história começou. É onde mulheres antes de mim trabalharam, sonharam e sofreram. E é onde a justiça renascerá para aquelas que ainda virão. Meu coração apertou. Ah, mãe! Essa terra, Clara murmurou, é nossa? Isadora respondeu por mim. Não apenas de vocês, mas de todas as mulheres silenciadas da linhagem Duarte. Essa propriedade tem valor histórico e jurídico, e agora que os documentos foram recuperados, nada pode tirá-la de vocês. Clara me olhou com os olhos cheios de espanto. Gabriel sabia disso. Ele queria apagar a nossa história. Eu segurei as mãos dela. Ele queria que você acreditasse que eu era o obstáculo, quando na verdade eu era a chave. Clara começou a chorar novamente, mas diferente desta vez. Era um choro de liberação, de cura, de libertação. Isadora continuou. Helena, agora que os documentos estão a salvo, vamos iniciar o processo legal. Você vai recuperar o que lhe pertence. Vamos registrar seu direito hereditário, anular a escritura manipulada e garantir que Gabriel nunca mais chegue perto de vocês. Eu fechei os olhos. Imaginei minha mãe. Imaginei Evelina. Imaginei todas as vozes que foram caladas e senti, finalmente, que eu honrava todas elas. Os dias seguintes foram intensos. Declarações, advogados, perícias nos documentos, testemunhos contra Gabriel. A cada peça da verdade revelada, mais forte eu me sentia. Clara esteve ao meu lado em todas as audiências, segurava minha mão, pedia perdão, repetia que jamais me deixaria novamente. E eu, pouco a pouco, aprendi a acolher não a filha que eu perdi, mas a mulher que ela agora estava se tornando. Gabriel, por sua vez, caiu como os covardes sempre caem, gritando, negando, culpando todos, menos a si mesmo. Foi condenado, e pela primeira vez senti que o silêncio que me perseguiu por anos finalmente havia sido quebrado. Com a ajuda de Isadora, regularizamos tudo o que Evelina havia deixado escondido. O terreno antigo se revelou mais do que uma propriedade. Era um patrimônio preservado com valor documental, histórico e financeiro. Com isso,
disse Isadora. Você poderá reconstruir sua vida, como quiser, onde quiser, sem depender de ninguém. Eu sorri. Um sorriso que, há alguns meses, eu acreditava nunca mais sentir. Eu só quero paz, respondi. E minha família de volta. Clara segurou minha mão. Eu vou reconstruir isso com você, mãe, com cada dia da minha vida. Algumas semanas depois, nós duas fomos até a propriedade de Evelina. O sol se punha atrás das árvores altas. O vento soprava leve. As sombras da tarde criavam faixas douradas no chão. De pé naquele solo antigo, senti a força da minha linhagem inteira sob meus pés. Senti Evelina. Senti minha mãe. Senti algo que nunca senti antes. Orgulho. É aqui que tudo começa de novo, eu disse, olhando para Clara. Ela sorriu, abraçada ao meu braço. Aqui nós vamos curar tudo, mãe. E naquele instante, soube que era verdade. Naquela noite, escrevi as últimas linhas que minha avó nunca pôde escrever. Abri o diário e continuei sua história. Este é o renascer das Duarte. Este é o renascer da mulher que eu sou. Não pelo que perdi, mas pelo que encontrei em mim. Fechei o diário devagar e deixei o vento levar com ele as dores que um dia me definiram. Agora, era outra mulher quem respirava naquele corpo cansado, mas vivo. Uma mulher que descobriu que nunca era tarde demais para renascer. Se tem algo que aprendi nessa jornada, é que a idade não nos tira a força, as feridas não nos tiram a dignidade, e o abandono não nos tira o direito de recomeçar. Ser mãe não é ser perfeita, é ser humana. É errar, é cair, é amar até quando ninguém vê. Mas também é saber levantar quando tentam nos apagar. E eu levantei, por mim, pela minha filha, pelas mulheres que vieram antes e pelas que virão depois de mim. Se você ficou comigo até aqui, do fundo do meu coração, muito obrigada por acompanhar minha história. Sua presença significa muito. E se quiser nos ajudar a continuar compartilhando histórias como esta, inscreva-se no canal. É um gesto simples, mas que faz toda a diferença para que continuemos dando voz a tantas histórias silenciadas. Obrigada por me ouvir. Obrigada por sentir comigo. Obrigada por ficar até o fim. Até a próxima história.